As curiosidades e informações sobre a fauna e a flora da nossa região, estado e país, com a expertise do Museu de Zoologia da Unesc. Apresentação: professora Morgana Sirimbelli Goitsinski e equipe. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Museu de Zoologia da Unesc. Um podcast feito com muito carinho para você que gosta e se interessa em conhecer mais sobre o fantástico mundo dos animais. Setembro é o mês que comemoramos a profissão do biólogo e eu tenho um enorme prazer de estar com a bióloga Mônica Danielski, uma amiga muito querida, doutora em baleias e uma das primeiras mulheres aqui no Brasil a realizar monitoramento a bordo de navios sísmicos. Boa tarde, Mônica. Grande prazer em tê-la conosco. Boa tarde, Morgana. O prazer é meu. Boa tarde aos ouvintes. Eu quero agradecer o convite. Para mim é um prazer estar contigo, estar com o museu, com a Unesc. Para mim é um prazer e eu sempre fico muito feliz de poder conversar com vocês, com todos vocês, com a professora Morgana. Para mim é um grande presente. O presente é todo nosso, querida. Mônica, antes de a gente falar das tuas atividades a bordo, né, de navios em águas nacionais e internacionais, fala para nós um pouco quem é Mônica Danielski. Morgana, então, eu nasci em Criciúma, sou de Criciúma. Fiz a minha graduação em Biologia na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC. Fiz meu mestrado eu fiz na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Ecologia. E o doutorado eu fiz na Universidade Federal do Paraná, em Zoologia. Perfeito. Nesse tempo, eu tive algumas experiências, né? Então, em 2003, comecei a fazer estágio em pesquisas com baleias francas no nosso litoral. E esse trabalho foi evoluindo, então trabalhei numa instituição de pesquisa de baleia franca, o Instituto Baleia Franca, em Garopaba, em Bituba. E de lá, então, eu segui essa linha de estudos com mamíferos aquáticos e fui cada vez me aproximando mais do mar e dos oceanos. Perfeito. Mônica, assim, antes de tu falar para nós o que te levou, né, a buscar a proteção desses animais a bordo desses navios sísmicos. Explica para nós, todas as pessoas que nos ouvem agora, o que é um navio sísmico? Bom, um navio sísmico é um navio que faz, popularmente falando, é um navio que faz a pesquisa de petróleo e gás natural nos oceanos. Perfeito. Do mundo todo. Então, é um navio que vai... tem toda uma estrutura, essas embarcações. Tecnologia. Todas as tecnologias para poder perfilar o fundo, o solo, né, marinho, e conseguir entender como são as dinâmicas desses combustíveis, do gás natural e do petróleo naquela região. Então, esse navio, essa pesquisa, vai fazer essa atividade. Então, como uma ultrassonografia. Exatamente. Como uma topográfica. Exatamente. Oceanográfica. Oceanográfica, exatamente. Do solo marinho e dessas reservas. Para entender onde estão onde estão as reservas, quanto se tem dessas reservas, aonde se tem, é possível explorar ou não, a que profundidade, como é o solo. E dentro desse trabalho, então... a gente sabe que é uma atividade potencialmente impactante, né, para o ambiente, porque ela utiliza-se de uma tecnologia de ar comprimido para conseguir produzir o som, e esse som avaliar o fundo, esse solo, perfilar esse solo, e quando esse som bate no solo, ele volta em forma de imagem, então os engenheiros e os técnicos conseguem fazer a avaliação de todo o perfil desse solo e poder dizer como são as reservas, qual é o perfil, se vai conseguir ter exploração de gás natural, de petróleo, enfim. Então, paralelamente a isso, a gente tem todo um ambiente aquático, marinho, né, que acaba sendo afetado por esse tipo de atividade. E nesse sentido, Mônica, existe... Eu acredito que todo projeto, né, que tenha um projeto de empresas que trabalham com essas avaliações sísmicas, né? Elas devam passar por uma avaliação de um órgão regulatório. Exato. Né? Exato.
em todos os países que tu tens trabalhado, porque pela nossa conversa anterior, né, tu não te fixou somente nas águas brasileiras, mas em outras águas, né? Sim. Dentro dessa experiência que tu vivenciasses, assim, como funciona lá fora, em relação ao Brasil, existe realmente um respeito à legislação? Como isso se dá? Assim, cada país é soberano quanto às suas legislações ambientais, né? Então, cada país desenha a sua legislação de proteção do ambiente marinho. Certo. E, especificadamente agora, no nosso caso, a gente vai focar em mamíferos marinhos, baleias, golfinhos, tartarugas, espécies protegidas, né? O Brasil, então, ele tem uma legislação que eu seguramente tenho orgulho e fico muito feliz de falar que é uma das melhores do mundo em relação à proteção e mitigação dessa atividade aos animais marinhos e tartarugas, que é o nosso caso. E cada país vai fazer o desenho da sua legislação. Então, o Brasil tem uma legislação, enfim, os Estados Unidos têm outra, Noruega, Emirados Árabes, e cada um tem esse estudo e leva esse trabalho de uma forma diferente do outro. Certo. Alguns convergem e se sobrepõem nas ideias e nas legislações ambientais, e alguns são completamente diferentes. A legislação do Brasil, todos, na verdade, se baseiam na produção de som e na distância desses animais às fontes de som. Qual seria mais ou menos a distância? Então, vamos falar do Brasil, né? Tá. Como é no Brasil? Para essa atividade sísmica acontecer, então, o grande equipamento que produz esse som, a gente chama de fontes sonoras, né? Em inglês, a gente chama de guns, popularmente falando, que seriam armas. Não são armas com nenhum tipo de material explosivo, nem nada. Mas são armas de ar comprimido. Isso. Então, são fontes sonoras. Então, essas fontes são os grandes produtores de som. E essas fontes, então, é onde sai o som de diferentes amplitudes e frequências. Então, a partir... Essa fonte sonora é onde a gente começa a calcular tudo. Então, no Brasil, 1.000 metros ao redor dessa fonte sonora é o nosso desenho de proteção dos animais. Ou seja, o raio. Ou seja, é 1 quilômetro ao redor dessas fontes sonoras, o que é bastante, assim, considerado com as outras legislações dos outros países. Então, quando essa atividade acontece, antes dessa atividade acontecer, nós, biólogos e consultores, que somos chamados de observadores de biota marinha, então a gente faz uma pré-avaliação, uma pré-observação durante meia hora para verificar se nesses 1.000 metros a gente encontra algum animal. Essa avaliação é visual e acústica. Certo. Porque uma equipe vai fazer uma avaliação visual e outra equipe está com hidrofones na água, que são, na verdade, microfones, avaliando acusticamente. Porque a gente sabe que mamíferos marinhos, golfinhos e baleias, muitas vezes, mais de 30% da sua vida, 70% da sua vida, ele está embaixo de água. Então, a avaliação acústica também é importante. Então, 30 minutos antes de eles começarem a atividade, é feita essa varredura visual e acústica. Se não tiver nenhum animal nessa área, eles podem começar essa atividade, essa produção de som. E sempre é um aumento gradual até eles chegarem na frequência máxima que eles precisam. Então, esse aumento é gradual. O que acontece no Brasil? Se em algum momento dessa produção de som a gente verifica qualquer animal, baleia, golfinho ou tartaruga, dentro dessa zona de proteção de 1.000 metros, automaticamente a atividade é cessada. Isso é de forma categórica, incisiva. O Brasil é muito claro quanto a isso. Então, os consultores vão avisar, olha, a gente tem um grupo de golfinhos que acabou de entrar nos 1.000 metros. E aí eles cessam a atividade, e aí a gente tem que esperar os golfinhos saírem, ou a baleia, ou as tartarugas saírem dessa área, para recomeçar novamente, 30 minutos antes, fazer toda a varredura, e dar essa possibilidade de recomeço da atividade. Mônica, quando tu fala, assim, que no Brasil existe essa, vamos dizer assim, de forma literal, né, o respeito a essa questão de uma avistagem, se interrompe, se cessa imediatamente. Tu estás falando assim porque existe em outros países um certo afrouxamento em relação a isso? Sim. Outros países têm outras legislações, algumas mais flexíveis, muito mais flexíveis que o Brasil. Então, essas distâncias
Em nenhum país a gente tem uma distância de 1.000 metros. Então, tem distâncias que vão de 50 metros, que é muito próximo, até 500 metros, até 1.000 metros, mas com diferentes interrompimentos da atividade. Então, as legislações variam. Tem países que a gente faz esse monitoramento visual e acústico 30 minutos antes de começar. Se a gente não encontrou nenhum animal, eles começam a atividade e a partir daí só vai. Só vai. Não tem mais, ninguém mais interrompe a atividade, né? Tem países que você vai interromper a atividade conforme a espécie. Tem países que interrompem a atividade conforme a espécie, a distância e o tipo de atividade que está sendo feito. Então, as flexibilidades são diferentes. E o Brasil é uma das legislações mais severas, positivamente falando. Isso. A gente tem que lembrar, Morgana, que a gente tem que trabalhar... A gente, de fato, não sabe 100% qual é o impacto dessa atividade nos animais. A gente tem algumas suposições. Então, o Brasil trabalha com mitigação, que é tentar minimizar esse impacto nesses animais ao longo da atividade, né? E o condicionante desses órgãos regulatórios seria um dos condicionantes que a empresa realize esse monitoramento a bordo? Sim, isso é uma condicionante do IBAMA. E nos outros países também? Nos outros países também, mas nem todos os países têm essa exigência, né? Então, um exemplo de país é a Noruega. A Noruega não exige que tenha nenhum consultor ambiental a bordo, não é necessário que tenha esse monitoramento, né? Então, são duas distâncias gigantescas, né? Entre o Brasil e a Noruega. E cada país, então, desenvolve a sua forma e o seu olhar sobre essa proteção, né? Mônica, e como é a vida? Eu imagino que seja meio que um confinamento, de certa forma. Porque dura mais ou menos um período de quanto tempo cada embarque? Cada embarque também é variável, mas eu acho que a gente pode falar de 1 mês e meio, assim, cada embarque. 1 mês e meio nos navios, somente nas áreas de trabalho, no mar mesmo. Pouquíssimas vezes a gente vai à terra, né? Ou no porto para alguma coisa específica. Mas essa atividade, tempo é dinheiro, né, Morgana? Então, o mínimo de tempo que se perde nessas atividades é melhor para o país, o ganho é bem maior. Então, o trabalho é 24 horas por dia, ninguém para, né? Como é que é esse trabalho? Como é que funciona o dia a dia do biólogo ali dentro? O monitoramento visual no Brasil, ele só é feito durante o dia, né? Então, as equipes vão trabalhar no momento que tem luz até o momento que se perde a luz. Então, a gente, no horário de verão, quando a gente tinha horário de verão, às vezes a gente tinha 14 horas de luz, a gente já trabalhou, né? Então, é uma equipe de 3 pessoas no Brasil, trabalhando durante o período de luz. O monitoramento acústico no Brasil é realizado 24 horas por dia. Então, uma equipe também de 3 profissionais ficam se revezando dentro dessas 24 horas, né? O monitoramento visual, então, durante o dia, a gente faz um monitoramento visual não sistemático. Não sistemático, a gente não usa o binóculo o tempo todo, né? Porque a gente está trabalhando com grandes distâncias, né? Então, se por acaso a gente acha que viu alguma coisa, a gente usa o artifício do binóculo para confirmar. E assim que a gente tem uma avistagem, né? A gente também usa o binóculo. Mas a gente faz esse monitoramento não sistemático, né? Durante todo o período de luz. E o monitoramento visual acústico, então, a gente tem os hidrofones na água, que são, na verdade, microfones. E a gente utiliza um sistema que transforma esse som da água, através desse sistema, transforma para algo visual. Então, a gente tem as telas com as ondas sonoras e os sinais sonoros que a gente consegue interpretar e dizer, não, isso é um sinal ambiental, isso é um golfinho, isso é uma baleia. E aí, isso é feito 24 horas por dia. Então, nós temos uma tela, aquele som... a gente usa um fone também, porque dependendo do tipo de som, se estiver dentro da zona audível do ser humano, né? A gente consegue ouvir um assovio de golfinho, a gente consegue ouvir. Um clique de golfinho, a gente já não consegue ouvir, né? Porque é uma frequência muito alta. Então, a gente só vê na tela. E a partir daí é monitorar 24 horas por dia, olho na tela, fone no ouvido. O tempo todo? O tempo todo. E Mônica, o relacionamento dentro de um navio, porque a gente
fica assim mais ou menos no termo de um confinamento, Sim. mesmo que temporário, né? E dentro da tua experiência fora do país, compartilhando com pessoas de outras culturas, outros hábitos, tipo... algum probleminha, não dá para voltar para casa, tem que continuar ali até o final. A convivência né? O tete a tete todo o tempo, Sim. né? Como é que isso é natural? É uma coisa assim, tá todo mundo imbuído só naquela questão de trabalhar? É tranquilo isso? É uma adaptação, Morgana, sabe? Eu acho que o ser humano ele é passível de adaptações extremas, assim, né? E a gente se adapta. É um confinamento. Nem todo navio é um navio confortável. Raramente a gente tem uma cabine, né? Que é o lugar onde a gente dorme e tal. Raramente é uma cabine individual. Então, você vai, além de todo confinamento, você vai dividir o seu momento de sono, de descanso com uma mais outra íntimo, pessoa. né? Mais tranquilo, teu. Então, é uma questão de adaptação. Os navios, hoje, né? Com a internet, as pessoas ficam mais ali nos seus telefones, nos seus computadores, né? Apesar de a internet também não ser de tão boa qualidade como a gente tem em terra, mas as pessoas têm um isolamento dentro do isolamento, né? Verdade. Ali no teu celular. Mas, quando eu comecei, não existia nada disso. Então, os navios, até hoje, eles são equipados com atividades que você possa ter momentos de lazer. Então, tem sempre uma academia, tem um videogame, tem uma televisão coletiva... tem algumas atividades que você pode fazer em conjunto com outras pessoas ou individualmente, que vai te trazer um pouquinho pro dia a dia de terra, né? Mas, de fato, assim, é um confinamento, a gente está muito focado no trabalho, porque não tem sábado, não tem domingo, não tem Natal, não tem Ano Novo. Se você está embarcado, você está trabalhando, né? Então, a gente está focado naquilo e é automático, assim. Eu acho que, aos poucos, a gente vai acostumando, né? Se adaptando àquelas realidades. Então, acabou um projeto, vai para outro projeto, outro navio, outra estrutura, outras pessoas, outra cultura, outra forma de trabalho. E a gente vai cada vez se readaptando, né? Mônica, qual a sensação? Estar embarcada, de ver esses animais, assim, muitas vezes em maiores quantidades, outros, né, de forma solitária, mas grandes animais. E estar em alto mar, né, num contato direto com eles e sabendo que eles estão dependendo do teu stop. É isso mesmo. Que sentimento é esse? Que sensação é essa, né? É uma sensação, assim, que eu posso te colocar em várias palavras e eu acho que, no final das contas, a gente sente mesmo quando a gente vive, sabe, Morgana? Com certeza. É um trabalho? É um trabalho. Muita responsabilidade. É muita responsabilidade, é um trabalho. A gente abre mão de muitas coisas. Acredito. Às vezes eu não quero ir também, eu quero ficar em casa. Eu não quero passar o Natal lá, eu quero passar o Natal em casa. Então, a gente sempre tem um lado bom e ruim, né? Como bióloga e como uma profissional que já trabalhava com mamíferos aquáticos, para mim, é sempre um novo dia e um novo presente, uma nova avistagem, assim. Eu posso ter visto aquela espécie várias vezes, mas a emoção, ela inunda e isso é real, assim, né? A gente tem embarques que a gente quase não tem avistagens e tem embarques que é um mar de avistagens e é muito gratificante, né? A gente poder ver, saber que aquelas espécies a gente não teria outra oportunidade de ver se a gente não estivesse lá, né? E saber que a gente pode estar fazer diferença, né? Minimizando os impactos. Dentro das nossas possibilidades e das diretrizes dos países ou dos projetos que a gente está. Então, eu sou muito grata, assim, a essa oportunidade. E, claro, que tem dias que eu tô cansada, mas é impressionante. Nunca tem um dia que a gente não quer ver um bicho ou que a gente não quer ter esse presente, mas né? sempre tem teve talvez aquele momento, assim, de um impacto maior. Tem. Conta pra nós, assim, algum momento que te marcou muito dentro de desses teus embarques, né? Tem alguns, sabe, Morgana? Porque esses embarques, eles são uma imersão, assim, na verdade, de um contato não só ambiental, né? Um contato não só positivo, porque a gente tem a atividade que é impactante, com o contato cultural também, porque essas atividades envolvem pessoas de vários países.
de várias culturas, de várias regiões, de várias religiões diferentes. Então, isso é muito rico também. Isso é uma oportunidade muito grande de a gente ver o outro, que é tão diferente da gente, e a gente entender como é importante cada um poder se expressar e ter essa liberdade e respeitar essas diferenças, né? E assim, desde uma boa conversa, de conhecer a realidade do outro, de um país que é totalmente distante da gente, Indonésia, Nepal, Paquistão, uma pessoa de uma religião completamente diferente. Isso, para mim, é um enriquecimento, até uma avistagem maravilhosa, ou avistagens seguidas. Então, a gente já teve avistagens de grupos de mais de 500 golfinhos rotadores, né? Acho que tu sabe o quanto é fantástico. E, em seguida, minutos depois, a gente tem um grupo de orcas, que elas são mestres, são maravilhosas. Até você vê uma grande baleia, assim, que é uma dádiva, assim. E aí, você se imagina, eu tô dentro de um navio no meio do oceano e eu tive essa oportunidade de esse animal se aproximar e me dar essa chance de poder avistá-lo, então, e fazer a diferença para ele. De alguma forma, a gente acha fantástico, que faz, né? né? Isso tudo é um presente, né? É verdade. Nem todo dia é um dia maravilhoso, nem todo dia é um dia bom, mas essas pequenas coisas fazem diferença. Eu acho que a gente tem que aproveitar esses momentos e tentar entendê-los como uma oportunidade de aprender, de experienciar e de agradecer, né, por ter tido essa oportunidade. Perfeito. Mônica, se as pessoas que estão te ouvindo tiverem interesse, olha, eu gostaria de fazer o que ela faz, por onde é que eu começo? Então, no Brasil, só é permitido as pessoas fazerem essa atividade como observadores de biota marinha ou operadores de monitoramento acústico, pessoas da área ambiental. Então, a pessoa tem que ter uma graduação ou em biologia, ou em engenharia ambiental, medicina veterinária, essas áreas relacionadas à biologia. Afins. Hoje em dia, tem alguns cursos que você tem que ter para você poder embarcar, né? A gente está falando de uma atividade que ela tem um potencial de perigo, né? A gente sabe. Então, a gente tem alguns cursos, como cursos de sobrevivência na água, no mar, cursos de primeiros socorros, cursos de escape de aeronave submersa. Então, tem vários cursos que são básicos que você precisa ter para começar. Hoje, quem consegue fazer esses cursos de forma particular já sai na frente, um passinho na frente, né? Para conseguir contato com as empresas e fazer esse primeiro contato e tentar entrar nessa área. Então, eu sugiro que as pessoas pesquisem pelos cursos essenciais e comecem a partir desses cursos e depois entrar em contato com as empresas para começar a sua vida offshore. Mônica, querida, é sempre um prazer enorme estar contigo, aprender, ouvir os teus relatos de experiência, né? Algo tão difícil, né? Nem todas as pessoas estão a bordo de navios sísmicos e trazendo para nós esse compartilhamento de informações que nos enriquece tanto, né? E é sempre um prazer tê-la. Eu quero que tu saibas que tu é sempre muito bem-vinda a essa instituição. E, infelizmente, o nosso tempo do podcast já se encerrou, mas eu prometo para os nossos ouvintes fazer novos convites, né? É um prazer. Eu sei que tu já estás com a agenda, viesse da Noruega umas 2 semanas, já está com um novo embarque, né? Mas entre um embarque e outro, eu tenho certeza que tu não vais deixar de nos visitar novamente. Para mim, Morgana, é um prazer enorme. Primeiro, estar contigo, que eu sou fã número 1. Eu acho que teu trabalho com o museu na Unesc, desde sempre... Verdade. Desde sempre, eu acho fantástico. E eu acho que esse trabalho de educação ambiental, de aproximar a comunidade com essas questões ambientais e com o museu sendo visual, eu acho primoroso. Então, eu sou fã da Morgana, sou fã do museu. Eu fico muito feliz em te ouvir, verdade, né? Assim, porque tu viajas pelo mundo afora, vê muitas coisas, né? E nos trazer esse feedback extremamente valoroso. Para mim é um prazer essa troca de experiência. Eu aprendo com o museu, eu aprendo com vocês, com a dinâmica de vocês. Para mim é lindo, assim, essa troca com a comunidade. E sempre que eu puder, sempre que eu estiver aqui
e a Unesc e a Morgana e o museu convidar, eu vou estar sempre aqui. Para mim é muito obrigada, Mônica. Te desejo sempre muito sucesso. Sucesso sempre para ti. Para nós. Né? As portas da universidade vão estar sempre abertas para ti também. Obrigada, Morgana. E se encerra mais um podcast. Eu espero vocês no próximo podcast do Museu de Zoologia. Um grande abraço a todos.